Boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos continuar com o nosso conteúdo de História. Nós vamos iniciar lá na página 19, no capítulo 4. Nós iremos trabalhar até a página 23. Então vamos lá. Brasil, um país de muitos caminhos. Então nesse capítulo você vai estudar como e por quais motivos as pessoas se deslocavam pelo atual território brasileiro. Nesse estudo, poderá identificar transformações na natureza, nos modos de vida, no comércio e na circulação de produtos. Por fim, você vai descobrir como esses deslocamentos contribuíram para a formação do Brasil, certo? Então vamos lá para a página 20. São muitos os personagens dessa história. Pessoas comuns que viveram no passado e contribuíram para a formação da atual população brasileira. Então, hoje, para nós termos a nossa população, nós tivemos que ter contribuições de muitas pessoas lá no passado, que ajudaram a colonizar o Brasil, tá? Então, vamos lá no Diga Aí. Leia esta imagem, que é uma reprodução da obra O Violeiro, do artista Almeida Júnior, criada em 1899. Então, a gente vê aqui, olha, uma imagem lá de 1899, né? A gente vê um homem, um moço, né, tocando violão e cantando para uma senhora. A senhora também está cantando juntamente com eles, certo? Então, vamos lá. Com base em sua leitura, responda às questões. O que o artista procurou retratar nessa obra? Na sua opinião, o que ele procurou mostrar nessa obra? Então, a gente vê ali, que ele colocou um homem tocando violão, juntamente com uma mulher cantando. Então, isso que ele procurou retratar, o cotidiano, da época, certo? Que instrumento musical foi representado? Ali, a gente pode ver que é um violão, ou uma viola, pode ser também. Você conhece alguma música com esse instrumento? Então, a gente conhece várias, principalmente as sertanejas, que eles usam bastante a viola e o violão. Letra D, lá na página 21. Leia as imagens e identifiquem a construção que utiliza matéria-prima semelhante à mostrada na obra de Almeida Júnior. Então, a gente tem dois tipos de janelas ali, certo? A qual, na opinião de vocês, é a retratada lá na imagem do Almeida Júnior, tá? Então, vocês vão marcar um X. Você sabia? Muitas casas do interior paulista, mineira, nordestina, são feitas de barro. Eles são conhecidos como casas de taipa ou de pau a pique. E são feitas aproveitando-se das grandes quantidades de barro que existia na região. Esse tipo de construção ameniza o calor que vem de fora, deixando o ambiente mais fresco. Bom, então eles utilizavam, o barro, que tinha bastante naquela região, para fazer as casas, e assim também como era uma região de muito calor, ele também, amenizava essa parte do calor que vinha, de fora, certo? No início desse capítulo, você pode observar a obra O Violeiro, criada por Almeida Júnior. Nela, o artista procurou retratar a cultura caipira, representando um jeito próprio de viver, típico dos moradores do interior paulista, certo? Então, vamos lá. O início da criação de gado e a expansão do território. Conforme você já estudou anteriormente, os portugueses se estabeleceram no litoral brasileiro e se dedicaram à extração do pau-brasil. Bom, então a gente já estudou, que os portugueses, eles chegaram lá no litoral brasileiro, lá próximo de Salvador, Bahia, e aí eles trabalhavam com a extração do pau-brasil, que era uma das riquezas brasileiras, Então, com o desenvolvimento de novas atividades comerciais, como o plantio da cana-de-açúcar, foram surgindo vilas, onde diversas pessoas passaram a morar, incluindo os portugueses. Bom, então assim, com o desenvolvimento do comércio, eles desenvolveram o plantio de cana-de-açúcar.
E aí, com isso, foram surgindo muitas vilas, né? Então, conforme tinha lá terras e eles plantavam cana-de-açúcar, iam surgindo vilas naqueles lugares, porque as pessoas, né, iam morar para poder plantar, né, ter as suas plantações de cana-de-açúcar, tá? Então, incluindo os portugueses. Então, foram criadas muitas vilas dessa forma. Em Portugal, no ano de 1530, foi organizada uma expedição para explorar as riquezas das terras brasileiras, que foi liderada pelo português Martim Afonso de Souza. Então, eles não sabiam a extensão do território brasileiro, como ele era grande. Então, eles resolveram organizar uma exploração, né, uma expedição para ver quantidade de riquezas que tinha aqui, né, no Brasil e como ele era grande. E isso foi feito por Martim Afonso, tá? Então, vamos lá na página 22. Ao chegar a essas terras, os portugueses estabeleceram em locais próximos ao litoral. E em 1532 foi fundada a primeira vila, denominada São Vicente, na região onde se encontra o atual estado de São Paulo. Então, a primeira vila do Brasil foi São Vicente, lá no estado de São Paulo, depois deles terem organizado as expedições, certo? A Vila de São Vicente foi fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza. Estava localizada próximo ao Porto de Santos, onde produtos e matérias-primas eram transportados para Portugal. Então, ali ele já facilitava, né? Além de ser a vila, ele já se localizava perto do porto, onde eles, né, encaminhavam as mercadorias até Portugal, certo? Ali a gente tem a imagem, né, de como foi a Vila de São Vicente. E agora vamos lá. Em outras regiões, também surgiram vilas, como Olinda, em Pernambuco, no ano de 1535, e Salvador, na Bahia, em 1549. Tempos depois, Salvador se tornaria a primeira capital do Brasil, né? Então, a gente já viu que Salvador foi a primeira capital do Brasil. Em diversos locais ocupados, mesmo distantes, uns dos outros, plantavam-se cana-de-açúcar para a produção de açúcar que era enviado para a Europa. Vale lembrar que nessa época o açúcar era muito caro lá na Europa, tá? Então, por isso que a plantação de cana-de-açúcar aqui no Brasil rendia bastante lucro para Portugal. Contudo, em outros locais, o solo não era adequado para o plantio da cana-de-açúcar. Por isso, foi desenvolvida a criação de gado bovino. Então, não era todo lugar que era fértil e que dava, né, para plantar a cana-de-açúcar. Nesses lugares, eles resolveram criar gado, tá? Você sabia? A cana-de-açúcar e os animais, boi e vaca, não são naturais das terras brasileiras? A cana é originária da Índia, um país da Ásia. O português Martim Afonso de Souza foi a pessoa responsável por trazer as primeiras mudas desse vegetal da Ilha da Madeira para estas terras. E sua mulher, Ana Pimentel, mandou vir as primeiras cabeças de gado bovino da ilha do Cabo Verde, né? Então, olha que interessante da onde que vieram, né, a cana-de-açúcar e a criação de vaca, né, e de boi. Agora vamos lá. No Brasil, o gado bovino era usado em diversas atividades. Conheça as principais. Então, eles eram utilizados como transporte de pessoas e mercadorias, movimento dos engenhos de madeiras, cana-de-açúcar para produzir o açúcar, obtenção de alimentos como carne, leite, queijo, né? Obtenção de couro também para produção de roupas e embalagens, como bolsas, chapéus também, né? E agora a gente vai ali no interpretando e vocês vão responder para mim a questão 1 e 2 da página 23. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um beijo e até a